Bom, nós estamos aqui para a nossa aula de Pentateuco. Nós vimos na aula anterior que o Pentateuco são os 5 primeiros livros do profeta Moisés. Os livros são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses nomes que nós utilizamos, eles nos vêm pela Septuaginta. Septuaginta é a tradução que os judeus fizeram do hebraico para o grego. Mas esses judeus, eles eram judeus helenizados, judeus helenófilos, eles eram judeus universalistas. Eles acreditavam que a fé judaica não podia ficar presa apenas aos judeus. A fé judaica ela precisava se espalhar para o mundo inteiro. E a maneira de se espalhar para o mundo inteiro era através do grego, porque as pessoas falavam grego no mundo inteiro. Esse negócio de helenização era um projeto de Alexandre Magno, que foi o grande conquistador da antiguidade, chamado de Alexandre Magno. Magno significa grande. Então Alexandre Magno fez a helenização. Os judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Nessa tradução, eles rebatizaram os livros com outros nomes, que não aqueles que estavam na tradição judaica. Na tradição judaica, o Gênesis é chamado de Bereshit. Bereshit. A palavra Bereshit, que foi traduzida por Gênesis, tá bem? É a primeira palavra do hebraico. Você vai ler lá, Bereshit bara Elohim. Esta palavra Bereshit, ela vem de outra palavra do hebraico, que é o Brit. Tá? Brit. O que é o Brit? Brit é a aliança. Aliança. Da palavra Brit vem Bereshit. Bereshit. O que você entende então? Que este livro de Gênesis é o livro da aliança de Deus com a humanidade. E nós temos aqui algumas alianças. Isso deve ser anotado pelo teólogo, tá bem? Nós temos a aliança adâmica. Depois nós temos a aliança noética. E terceiro, nós temos a aliança abraâmica. Três alianças no livro de Gênesis. E por que essas três devem ser anotadas e percebidas pelo teólogo? Porque são alianças com a humanidade. Com a humanidade, não é com o indivíduo. Não é aliança com Adão somente. Não é aliança com Noé somente. Não é aliança com Abraão somente. É aliança com a raça humana que está sendo representada por um cabeça. Deus, ele tem essa metodologia, essa forma de Deus trabalhar, esse jeito de Deus ser. Deus quer fazer uma aliança com você, comigo, mas Ele não vai fazer uma aliança diretamente comigo e com você. Por quê? Ele não vai fazer esse tipo de aliança comigo e com você? Porque as alianças de Deus são federativas, federais. As alianças de Deus são federativas ou federais. É uma aliança com a raça, com o gênero humano. Se for comigo, é comigo e todos aqueles que eu vou representar. Comigo quer dizer com a raça humana inteira. De tal maneira que você, depois de Abraão, a aliança será feita somente com Moisés. Só que a aliança que vai ser feita com Moisés lá no Monte Sinai, lá no livro de Êxodo, é uma aliança que ela está dentro da aliança de Abraão. Essa aliança com Moisés é feita com os israelitas. Não é uma aliança feita com a humanidade. Deus não fez aliança com a humanidade por meio de Moisés. Deus fez a aliança com a humanidade por meio de Adão, Noé e Abraão. Com Moisés, Deus fez uma aliança para os israelitas. Quando você lê o Novo Testamento, na carta aos Hebreus,
diz que esta aliança que Deus fez com Moisés, ela foi colocada até o tempo da reforma, tá? Até que chegasse o dono das promessas. A aliança que Deus vai fazer então, depois de Abraão, com a humanidade de novo, vai ser em Jesus. Jesus. Agora o senhor entende. O Gênesis é o livro Brit, das alianças. Bereshit, o início das alianças. Aliança com a humanidade, não com o indivíduo. Deus tem 4 alianças com a humanidade: uma em Adão, uma em Noé, uma em Abraão e outra em Jesus. 4 pessoas somente receberam a aliança universal, federal, tá? A palavra federal é por causa que é a principal. A aliança que Deus faz com Moisés lá no Sinai não é com a humanidade, é com os israelitas, até que chegasse o dono das promessas, até que chegasse a reforma. Isso aqui é um ponto teológico importante. Você consegue usar isso aqui na pregação, pregação de domingo, pregação de terça-feira, pregação ao ar livre. Você consegue usar isso daqui, se você entender que Deus, Ele é um Deus que ele se relaciona com cabeças, ou com as cabeças. O que é importante você saber da aliança? Todos aqueles que estão dentro da aliança de Adão recebem as bênçãos de Adão. Todos aqueles que estão dentro da aliança de Noé recebem as bênçãos de Noé. Todos os que estão dentro da aliança de Abraão recebem as bênçãos de Abraão. Todos os que estão dentro da aliança de Jesus recebem as bênçãos de Jesus. Estas alianças entre Deus e Adão, Deus e Noé, Deus e Abraão e Deus e Jesus são alianças unilaterais, unilaterais. Por que unilateral? É Deus que entra, tanto com a promessa, quanto com a reivindicação, quanto com o cumprimento. O homem só é o beneficiado. Não foi Adão quem fez uma aliança com Deus, foi Deus quem fez a aliança com Adão. Não foi Noé quem fez a aliança com Deus, foi Deus que fez a aliança com Noé. Não foi Abraão que fez a aliança com Deus, foi Deus que fez a aliança com Abraão. Foi Deus quem fez a aliança com Jesus. E aqui tem algo que é unilateral também. E por que unilateral? Porque Jesus não chamou os discípulos para uma discussão, para dizer: escuta, vamos fazer uma aliança com Deus, o que é que eu vou levar para Deus para a gente poder negociar? Não, a aliança entre Deus e Jesus é de portas fechadas. O Filho de Deus com o Pai é de Deus para Deus. Por isso ela também continua sendo unilateral. Você e eu não nos intrometemos na aliança entre Jesus e o Pai. É eles que resolveram do jeito que vai ser. A gente também é só beneficiado, tá bem? 3 alianças, livro de Gênesis, tá bem? Aí qual que é a aliança que Deus faz com Adão? Chama Adão, tá bom? Bíblia Sagrada, eu uso a minha na tradução do João Ferreira de Almeida mesmo, tá bom? Vocês podem usar a Bíblia de Jerusalém. KKK. A sua é o quê? De Macedo. Do Macedão? Nada. Mas qual que é a tradução? É isso aí. Ah, então João Ferreira? É. Macedão. Eu ganhei. Veja só, Deus fez uma aliança com Adão. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Veja que Adão não está se intrometendo, não se pronunciou, foi criado por Deus. Aí vem a aliança. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Veja aqui que no capítulo 1, isso aqui a gente vai estudar um pouco de livro de Gênesis, não vamos ler todo, mas aqui eu vou entrar em alguns problemas linguísticos. Deus falou a ambos. Deus falou, lhes disse, criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. O capítulo 1 está dizendo que Deus criou Adão e Eva na mesma hora, no mesmo dia, da mesma maneira, não tem detalhe no capítulo 1. E Deus falou a ambos. Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Veja que no capítulo 1, Deus fala com Adão e Eva, que ainda não são chamados de Adão e Eva, são chamados de macho e fêmea. Não tem nome, tá bom? Não tem nome. Adão e Eva não tem nome no princípio, é macho e fêmea. O hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, usa Ish e Ishá, tá? Vou escrever aqui, ó. Varão e varoa, macho, ó, Ish, e fêmea, Ishá. Bom, aumenta o A. Macho e fêmea ainda não tem nome no capítulo 1. O que acontece? O Gênesis, ele foi escrito do geral para o particular. Bom, primeiro o geral, depois o particular. São dois relatos da criação. O primeiro relato da criação está no capítulo 1. O segundo relato da criação está no capítulo 2. Mas no capítulo 2, você vai para o detalhe. Você sai do geral, céus e a terra, e você vai para o particular. O particular é a criação do homem e da mulher. Diz que essa criação não aconteceu no mesmo dia. No capítulo 1 diz que aconteceu no mesmo dia, sexto dia. No sexto dia Deus criou os animais, no sexto dia Deus criou o macho e a fêmea, homem e mulher. No capítulo 2 já não fala que aconteceu a criação da mulher no mesmo dia, não foi no mesmo dia. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Ao despertar do sono, Deus trouxe todos os animais do campo para que Adão lhes desse nome, mas para ele não havia ajudadora que lhe fosse idônea. Não havia ajudadora que lhe fosse idônea. Fez Deus um sono vir sobre Adão, ele dormiu, quando acordou, trouxe a ele uma mulher, retirada da sua costela. O capítulo 2 não fala que isso foi no sexto dia. Aonde que fala? Fala no capítulo 1. São dois relatos da criação, tá vendo? São dois. Não foram escritos assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Não foi escrito assim. Foi escrito um relato, em outra parte foi escrito outro relato, depois um compilador, alguém que veio depois, pode ter sido até o próprio Moisés, tá? Ajuntou os dois. Foi ajuntado depois, mas não foi escrito um depois do outro. O do geral para o particular é obra do redator, é obra de quem organizou o Gênesis. O Gênesis não foi escrito assim numa sentada só, 50 capítulos, foi escrito em partes. Depois é que ele foi arranjado para ficar do jeito que está ali, o que não elimina a inspiração, tá bom? Não elimina, porque a inspiração é para escrever. Agora, para arranjar o texto já não precisa de inspiração, é só usar a lógica, tá bom? A ordem cronológica. Capítulo 2 não fala que foi no sexto dia, capítulo 1 fala que foi no sexto dia. No capítulo 2 será chamada varoa, Ishá, porquanto de Ish foi tirado. E da onde que vem o nome Adão? Onde que aparece o nome Adão? A partir do versículo 18. A partir do versículo 18, tá bem? Deus vai falando. Aí lá no versículo 19, e os trouxe a Adão, para ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Mas Deus não disse, você vai chamar Adão. Não disse isso para Adão. E por quê? Porque o nome Adão, a mesa está longe, tá? Ó, o nome Adão em português, tá? Ele vem do hebraico Adam,
tá? No hebraico é Adam. O que é Adam? Adam significa humano, tá? Humano. E trouxe o Senhor Deus os animais para que o humano lhes desse nome. E por que virou depois nome próprio? Por causa da tradição. Um nome genérico se transforma em nome próprio, chama-se Adão. Da onde que vem o nome dele? Vem de Adamá, no hebraico. O que é o Adamá? Adamá é a terra, tá? É o solo. Adamá, terra. Tira aqui o H, fica Adão, o humano que sai da terra. O que é o humano? O humano é aquele que vem do humus. O que é o humus? O humus é o lodo da terra. Isso é o humus. É da onde vem a palavra umidade, ó. Umidade. Úmido. E da onde vem a palavra humildade. Da mesma palavra que vem umidade, vem humus e humildade. O que é o ser humano? O ser humano é uma pessoa retirada do lodo da terra, Adamá, tá bem? Portanto, ele é humilde. O corpo dele é um corpo humilhante, humilhado, úmido, bem úmido, igual um boneco de lodo, boneco de barro. Qual que é então a ideia? A ideia é que o homem, ele mantém a sua humildade, pé no chão, pé no chão. Criou o homem ficou só, percebeu que estava só, trouxe a mulher, foi chamada Ishá, por quanto de Ish foi tirado. Aí você vai para o capítulo 3, você já entendeu a estrutura do livro de Gênesis, do geral, tá? Do genérico para o particular. Capítulo 1, geral. Capítulo 2, particular. A mesma coisa vai acontecer depois com o capítulo 3 e o capítulo 4, porque no capítulo 3 tem a tentação, aparece a serpente. Essa serpente é um animal, tá bem? Um animal. O jardim do Éden era um jardim cheio de animais, e o que a gente vê ali fantástico é que esse animal fala. A serpente fala. Agora fala com língua humana, fala com linguagem humana. O que os estudiosos entendem? Entendem que no Éden o homem tinha uma habilidade para entender a linguagem dos animais. Não é que o animal fala em língua humana. Os animais, eles não têm, sabe, a mandíbula como a nossa, a língua como a nossa, a arcada dentária como a nossa, o esôfago como a gente, o raciocínio, não tem. Mas os animais têm a sua própria linguagem. Os pássaros piam, a zebra urra e por aí vai. A vaquinha muge, a ovelhinha bale, a galinha cacareja. Mas Adão e Eva tinham uma habilidade natural de entender o que o animal estava falando na linguagem dele. No caso da cobra, ela sibila, tá? Ó, ela sibila. E o que está acontecendo no Éden? Acontece uma manifestação do diabo em forma de serpente, porque é um dos corpos dele. Um dos corpos do diabo é esse, ele é uma serpente mesmo, ele é chamado de antiga serpente, dragão, diabo e Satanás. O apóstolo Paulo fala que ele se transfigura. O Ezequiel fala que ele pode ser um querubim. Um querubim era um touro alado, nós não sabemos. Com Jesus no deserto ele aparece, parece que em forma humana. É o que dá a entender. Bom, qual que é a síntese? Satã se transfigura numa serpente, ou usa o corpo de serpente que ele tem, e ele sibila, ele sopra. E quando vai soprando, Eva vai entendendo o que ele está falando, se é que Adão e Eva tinham um dom para entender a linguagem dos animais. E essa conversa entre ela e a serpente é uma conversa natural lá no Éden, tá? Natural, comum, tá bom? Ela não desconfiou que a serpente fosse o trapaceiro do diabo.
Era uma das animais, e aí a Bíblia fala, uma das mais astutas animalhas que o Senhor Deus havia feito. Quer dizer que ela tomou a forma do animal mais astuto que havia. Soprou para Eva, sibilou para Eva. Eva entendeu a linguagem da cobra, comeu do fruto, levou para o Adão. O Adão também comeu do fruto e entrou o pecado no mundo. Pronto, saímos do capítulo 3. No capítulo 3 aparece Deus. Aí Deus aparece assim. De que maneira? Ouve-se os passos de Deus no jardim, a Bíblia fala, né? Ouvi os seus passos. Será que Deus vem andando? O que a gente entende? Que está sendo utilizada uma linguagem metafórica, tá bem? Metamórfica. O que é a linguagem metafórica ou metamórfica? É Deus sendo representado com uma linguagem humana. Passo é coisa humana. Então Adão ouviu o barulho de Deus entrando no jardim. Deus está fazendo barulho, anunciando que ele está chegando. Adão se escondeu em uma das árvores do jardim junto com Eva. Diz a tradição rabínica judaica, tá? Nem todo mundo concorda com isso. E quando eu falo que é tradição, até é bom falar isso aí, por causa que eu coloco uns comentários aqui para vocês, e isso aqui vai para a internet. Aí eu explico aqui para vocês, depois a gente tem um intervalo no meio das aulas, né? Vocês fazem as perguntas, eu respondo. Aí tem uns engraçadinhos aqui na internet, fica comentando besteira. Heresia! Antibíblico! Isso não existe! Aí eu pego e falo o seguinte: você assistiu a aula inteira? Você ouviu eu falar que é tradição, que isso não está na Bíblia, que isso aí está lá no livro dos rabinos, dos esotéricos, que isso aí é da religião, é da mitologia? Você prestou atenção no vídeo? Não, o cara só prestou atenção na parte que ele quer. Então é tradição, não está na Bíblia. Está na nota de rodapé da Tanakh, tá bem? Tanakh é a Bíblia hebraica, da Torá. Eles dizem o seguinte, que aqui está a árvore do conhecimento. Essa árvore do conhecimento é uma árvore oca. Adão e Eva, quando viram que Deus estava se aproximando, entraram dentro da árvore oca, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tradição, tá bom? Você não vai encontrar isso aí na Bíblia. Eles entenderam que Adão e Eva se esconderam dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que tem um detalhe da Bíblia, aí é bíblico. O que fizeram eles quando descobriram que estavam nus? Cozeram para si folhas de figueira e fizeram aventais. O que Adão e Eva fizeram? Eles se camuflaram. Camuflagem. Fizeram uma roupa de árvore, uma fantasia de carnaval. Fizeram uma fantasia de carnaval. E imaginaram que Deus ia vir. Quando Deus viesse, eles iam estar assim, que nem figueira, mudo, misturado entre as árvores do jardim. Aí ouviram o passo do Senhor Deus. E disse Deus: Adão, onde estás? E a voz de Deus alcançou Adão onde ele estava. E ele disse: escondi-me, Senhor, porque estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Aí você fala: mas será que Deus falou assim mesmo? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Quando você pega as Bíblias com as traduções mais modernas, mais contemporâneas, não está nessa linguagem. Escuta, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Está nessa outra linguagem. Essa linguagem que os tradutores utilizaram, tá bem? É por causa que antigamente o português ele era falado com essa pompa. O português dos escritos, português que era escrito para que o rei lesse no palácio. O poeta tinha que ler, o filósofo tinha que ler, e tinha que ler um texto bem pronunciado: vós, nós, tu, eles. Então é por isso que nas Bíblias mais antigas você vai ter: comestes vós do fruto que vos ordenei que não comesses? E assim é no Antigo e no Novo Testamento. Nas Bíblias mais atuais também, traduções mais atuais, você não vai observar isso. Capítulo 3, aí o Adão pega e fala: a mulher que tu me destes por companheira me deu do fruto e eu comi. Por que fizestes isso, mulher? A serpente me enganou e eu comi. Até aí Deus estava conversando com Adão e Eva. Quando chegou a hora da serpente, aí Deus trouxe a serpente para perto dele. Veja só como que o texto é construído. Não importa onde a serpente estava,
Ele estava conversando com Eva e Adão. Na hora que terminou essa parte, aí ele invoca a presença da serpente, ele chama a serpente para a cena. O que os linguistas, os intérpretes e os rabinos dizem? Que a árvore, tradição, tá bom? A árvore do conhecimento do bem e do mal é onde a serpente morava. A serpente morava na árvore. Tradição para você poder construir uma pregação qualquer. Então aqui está a serpente. A árvore era oca, pela tradição. A serpente se escondia dentro da árvore. A árvore tinha frutos do conhecimento do bem e do mal. E quem foi que se aproximou da casa de quem? Foi a mulher. A mulher foi até a casa da serpente. Onde que Adão e Eva vão se esconder? Se escondem na árvore que eles pecaram. Na árvore. Quando Deus fala com a turma toda do lugar do pecado. Com a serpente, Deus não tem conversa. Porquanto fizesses isso, maldita és entre todas as animais do campo, comerás pó todos os dias da tua vida, te arrastarás sobre o teu ventre, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá, tu lhe ferirás o calcanhar, e esta lhe ferirá a cabeça. Pronto. Não teve conversa com a serpente. Com a mulher, aí Deus dá uma sanção para ela: terás dor com filhos. Para Adão, até que voltes ao pó, você vai ter que trabalhar, e do suor do seu rosto você vai comer. Aquela aliança que Deus havia feito com Adão está quebrada. A aliança foi quebrada. Quem quebrou? Adão. Adão quebrou a aliança com Deus. Mas eu disse aqui no princípio que a aliança ela é unilateral. É uma aliança que Deus estabelece com as palavras dele, e ele assina as duas partes do contrato. O contrato não tem duas cópias? Ele assina no lugar do contratante e do contraente e da testemunha. Deus, o próprio Deus, aqui é aliança com a raça. O próprio Deus coloca qual que vai ser a pena e o próprio Deus assina. Qual que seria a pena se a aliança fosse quebrada? Morte. No dia que dela comer, certamente morrerás. Naquele dia Deus assinou a sentença de morte do próximo Adão, que era o filho dele. O Adão pagou aquilo que ele estava devendo? Não, o Adão não pagou. Adão não pagou. Quem pagou? O Cristo. Só que o que eu estou fazendo com vocês agora é teologia. Tá? Teologia. É a teologia que vai dizer para nós que o pagamento do Éden veio no Calvário. Não é a morte de Adão. A morte de Adão não significa nada para a raça humana. Viveu Adão 930 anos e morreu. Não trouxe nenhuma vitória para a raça humana. Ele não pagou pelo pecado dele. Muito pelo contrário. Por um homem, Romanos capítulo 5, 12, por um homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso todos pecaram. Isso aí já é teologia. Você está lendo o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. Já é teologia. Já estou saindo do livro de Gênesis. Isso não está no livro de Gênesis. Você não consegue fazer essa teologia se você tiver só o livro de Gênesis. Por isso que tem que ter a Bíblia inteira, Gênesis até o Apocalipse, Novo e Antigo Testamento. A aliança de Adão está rompida, quebrada. E não foi só ele que quebrou a aliança, Noé também quebrou a aliança. Por que Noé quebrou a aliança? Porque Deus disse para Noé que era para ele governar sobre a terra. E se o sangue do homem fosse derramado, ele deveria derramar o sangue do homem também. Mas ele fez uma aliança com Noé e falou: vou colocar o meu arco nas nuvens, e nunca mais eu vou destruir a humanidade com as águas do dilúvio. Essa é a aliança. Abençoou Noé do mesmo jeito que ele abençoou Adão. E disse para Noé que era para ele dominar a terra, sujeitar a terra, e não permitir que o sangue do homem fosse derramado impunemente. Mas o Noé não consegue permanecer dentro da aliança. O filho dele peca, não é morto, tá bem? Por causa que não tem o derramamento de sangue ali. Só que você vai ver toda uma geração que vem depois de Noé, que a morte vai se espalhando. A morte vai se espalhando. E não dá para ficar matando todo mundo. Só que o Noé, por si mesmo, ele não quebrou a aliança. E por que ele não quebrou a aliança? Porque Deus disse: eu estabelecerei o meu arco nas nuvens. Qual que é a aliança de Deus com Noé? É de nunca mais trazer o dilúvio. A aliança noética não foi quebrada por Noé. Só que também não tem como ser cumprida por Noé.
Porque Noé, ele não vive até hoje para cumprir toda a aliança. Viveu a geração dele e depois já era, acabou. Depois da geração de Noé vem a geração de Abraão. Aí Deus faz uma aliança com Abraão de novo, aliança unilateral. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão sai da terra e da parentela dele, e Abraão anda com Deus 100 anos, porque ele obedeceu a ordem aos 75 e morreu aos 175. Viveu 100 anos com Deus. A aliança de Abraão, preste bem atenção, ó, a aliança de Abraão, a aliança de Noé e a aliança de Adão, todas elas vão repercutir na aliança com Jesus. Porque a aliança com Adão é a aliança com Jesus, a aliança com Noé é a aliança com Jesus, a aliança com Abraão é a aliança com Jesus. E isso beneficia toda a raça humana. Bom, o livro de Gênesis é o seguinte, ele é dividido em duas partes, 1 a 11, depois 12 a 50. 1 a 11 são os primórdios da criação, 12 a 50 os primórdios da história da salvação, a era patriarcal. A parte mais longa do Gênesis vai de 1 a 11, tá bom? 1 a 11 é a parte mais longa. A parte mais curta vai de 12 a 50. Aí você fala, mais longa como? É porque, depois eu vou mandar para vocês a cronologia, tá bem? De Adão até Noé, passa-se 1656 anos, ó. 1656 anos. E de Abraão até José, vai passar aí em torno de 200 e poucos anos. Pouca coisa. Então qual que é a parte mais longa? 1 a 11. É onde tem mais tempo. Só que é do geral para o particular. Do geral quer dizer, tudo começou assim, agora eu vou para o particular. Qual que é a parte mais importante do Gênesis? É o capítulo 12, tá bem? Ó. Capítulo 12 é o capítulo mais importante que tem no Gênesis. É quando Abraão aceita o chamado, né? O atende, aceita não, atende, tá? Aceita é uma linguagem fraca para a Bíblia. Não tem esse negócio de aceita, é atende. Abraão atende o chamado de Deus, capítulo 12, e a história da salvação tem início, porque a salvação virá pelo descendente direto de Abraão. Uma particularidade que você vai ter no livro de Gênesis são as genealogias. Você tem muitas genealogias no livro de Gênesis, para ligar de Adão até Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois o livro de Êxodo traz algumas genealogias de novo. Depois o livro de Levíticos traz um monte de genealogia. Tudo para quê? Para mostrar que existe uma ligação entre o Éden, tá bom? O Éden e toda a história. O que eu falei para vocês semana passada? Que é muita história para se escrever de uma vez só. Essas histórias elas foram sendo escritas aos poucos, no cajado de família, nas tabuinhas de barro, tá bem? Nos escritos, nos papiros, na memória, contada de pessoa em pessoa. E as genealogias elas servem para poder costurar o texto. Ó, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, mostrando que existem edições. O texto vai ficar pronto depois, não ficou pronto de uma vez só. Vou fazer uma pequena pausa aqui, tá bom? Pra vocês fazerem as perguntas. Aí eu já falo das particularidades de Abraão.